Definitivamente, foi a forma de morte mais desesperadora que o velho já viu. Esses 5 mergulhadores estavam realizando a manutenção dos equipamentos do sistema de tubulação, como de costume. 4 deles entraram na câmara de ar, enquanto um ficou do lado de fora removendo a válvula que precisava ser substituída. Tudo parecia normal, sem sinais de anomalias. No entanto, a válvula estava gravemente danificada e assim que foi girada, ocorreu um vazamento. A enorme pressão fez com que a água do mar invadisse a câmara de ar e a corrente de água, semelhante a um tornado, arrastou os 5 para dentro de um tubo de 70 centímetros. Em um instante, tudo ficou escuro. Eles só podiam segurar suas cabeças com as mãos para reduzir os impactos contra as paredes do tubo. Durante esse tempo, alguns tentaram agarrar as paredes internas do tubo para evitar serem levados para mais fundo. Mas o petróleo, misturado com a água do mar, deixou as paredes extremamente escorregadias. Agarrá-las era quase impossível. Eles ficaram espalhados pelos 4 cantos do tubo, que tinha 365 metros de comprimento, o equivalente a 4 estátuas da Liberdade. Nos pontos de solda e suporte, havia variações de altura, formando pequenas cavidades de ar. Enquanto respiravam o ar dessas cavidades, esperavam ansiosamente por resgate. Já havia se passado 1 hora desde o acidente, e a situação estava se tornando cada vez pior. Com a subida do nível do mar, mais água invadiu o tubo, e as cavidades de ar estavam se tornando menores. A distância até o topo do tubo era de menos de 15 centímetros, e eles só conseguiam respirar colocando o nariz próximo à parede do tubo. 4 dos 5 sofreram fraturas de diferentes graus. Apenas Chris não se feriu e estava mais próximo à câmara de ar. No entanto, no escuro do tubo, Chris não sabia sua localização exata. Se ele nadasse para a esquerda, chegaria à câmara de ar e seria resgatado, mas se nadasse para a direita, se afastaria do ponto de saída e morreria. Após uma rápida troca de palavras, Chris decidiu arriscar e nadar para a esquerda. Ali, ele encontrou uma nova cavidade de ar e, por sorte, 2 garrafas de oxigênio. Chris pegou as garrafas e nadou para cima. Após aproximadamente 16 metros, ele tocou uma obstrução de borracha no tubo. Nesse momento, Chris sabia que tinha tomado a decisão correta, pois conhecia bem o ambiente da entrada do tubo. Ao chegar à câmara de ar, Chris bateu em uma corrente para sinalizar sua posição à equipe de resgate. Finalmente, Chris foi resgatado com sucesso. Ele informou a equipe de resgate sobre a situação no fundo do mar antes de desmaiar. Já haviam se passado 2 horas desde o acidente. Os especialistas se reuniram imediatamente para analisar a situação e concluíram que as garrafas de oxigênio dos outros só durariam 1 hora e 2 horas já haviam se passado. Em poucos minutos, os que estavam presos no tubo morreriam por falta de oxigênio. Mas será que isso era verdade? Testemunhas afirmam que quando a equipe de resgate interrompeu a operação e recolheu os equipamentos, sons de batidas leves ainda podiam ser ouvidos do tubo. Esses sons continuaram por 2 dias. Seus corpos ficaram gradualmente frios e suas consciências foram desaparecendo até que finalmente se dissiparam como uma leve fumaça no ar. Quão desesperados eles devem ter se sentido! Eles tiveram esperança, mas essa esperança foi brutalmente destruída pela realidade e ficaram para sempre presos no tubo sujo e estreito. Sabe qual é a verdade? Os executivos da companhia petrolífera queriam resgatar as vítimas, mas ao calcular os custos, descobriram que danificar o tubo custaria 100 milhões, enquanto a indenização às vítimas seria de apenas $400 mil. Então, desde o início, o resgate não passou de um teatro. O único sobrevivente declarou assim na audiência: "Tudo isso está no meu coração. Eu esperava que o resgate fosse bem-sucedido, mas ninguém veio me salvar. Não faça isso."